Seja bem-vindo ao programa Ensino Espírita. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Dando sequência às aulas do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, você assistirá à quinta aula teórica do curso, que abordará um conteúdo de grande importância: reencarnação. Se você deseja replicar esta aula na sua casa espírita, preste atenção nos materiais utilizados. Primeiro, nós temos o livro Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita. Além do livro, você poderá baixar o plano de aula e os slides que serão utilizados no site www.ocentroespírita.com. Repetindo, www.ocentroespírita.com. E o plano é sempre bom você ter ele em mãos, tá? Você pode imprimir o plano para que você possa ter um bom desenvolvimento da sua aula. E além do livro e do plano, você precisará de alguns outros materiais didáticos, como, por exemplo, a pasta contendo a frequência dos alunos. Isso é muito importante, que você mantenha a frequência em dia dos alunos. Você precisará também de confeccionar fichas numeradas de 1 a 5, porque no nosso plano são 5 grupos, que pode também ter uma adaptação para 4 grupos. Então isso vai ser usado, essas fichas, logo no início da aula, para a divisão do estudo em grupo. Para o momento Reforma Íntima, nós utilizamos a Agenda Reforma Íntima, a agenda, que é um material de uso dos alunos de muita importância, e além da agenda, utilizamos o livro Há 2000 anos, Romance de Emmanuel, que é seguido aula a aula, conforme o programa pré-estabelecido e que você pode encontrar no livro Reforma Íntima. Você também deverá confeccionar alguns cartazes. Podem ser cartazes simples, com figuras, com imagens, para ser usado logo no início na técnica, na dinâmica, escolha uma imagem, tá? Depois, para o estudo em grupo, é muito bom que você tenha o roteiro de estudo em grupo, ok? Roteiro que será entregue para cada grupo contendo as perguntas. E após o estudo em grupo, os grupos farão uma apresentação. Então é bom que você tenha alguns materiais como esses que nós temos aqui na mesa. Temos aqui pincéis, pode ter canetinha, pode ter giz de cera e cartazes, cartolinas, para que eles possam confeccionar o cartaz da técnica. Temos aqui também um DVD que contém um trecho do vídeo que vai ser utilizado na aula, que é Provas Científicas da Reencarnação. Muito bem. Além disso, você precisará de um projetor multimídia e caixas de som, ou um retroprojetor, ou ainda, como exemplo da aula, de uma TV. Não se esqueça de checar todos os equipamentos e materiais antes do início da aula. Hoje, contamos com a participação do instrutor Gustavo Mineto. Uma ótima aula para todos. Tudo bem? Como foi a semana? Tranquilo? Tudo bem com você? Olá, seja bem-vinda. Tudo bom? Como é que foi a semana? Tudo certo? E aí, tranquilo? Olá, tudo bem? A senhora faltou semana passada, hein? Aqui, que bom. Tudo bem? Olá, tudo bom? Animada hoje? Que bom. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos animados? Como é que foi a semana? Felizes? Que bom. Então hoje chegamos na quinta aula do nosso curso. Muito bom ver todo mundo aqui presente. Vamos então iniciar nossa aula com uma prece, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, nos abençoe em mais um momento de estudo, de aprendizado, que sirva para o nosso crescimento espiritual. Que a sua luz nos envolva e ilumine a todo instante. Que assim seja. Muito bem, então a aula 5 do nosso curso é a aula... Ufa, achei que vocês não tinham estudado em casa. Reencarnação. Muito bem, então a aula Reencarnação. Mas antes de iniciar a nossa aula, antes de passar por todo o nosso programa, nós vamos fazer a nossa chamada.
Vamos ver quem está presente e quem não está presente. Vamos lá, Beto? Presente. Que bom. Lucejane? Presente. Tânia? Presente. Irene? Presente. Luciana? Presente. Diogo? Presente. Laura? Presente. Rafael? Presente. João Fernando? Presente. Mariana? Presente. Enilda? Presente. Sandra? Presente. Felipe? Presente. E Matheus? Presente. Muito bem, olha só que beleza, nenhuma falta hoje, que bom, então estamos todos animados. Muito bem, então nós vamos iniciar com aquele momento da reforma íntima, conforme a gente já tem feito. Esse primeiro momento é o momento da conversa fraterna, aquele momento que nós vamos conversar em duplas, nós vamos pegar o companheiro do lado mesmo. O que é importante? Nós podemos conversar sobre qualquer tema, desde que lembremos que a conversa não é a 2, mas é a 3. Por quê? Ao nosso lado está Jesus, né? Está Jesus participando com a gente do momento da conversa. Não é qualquer tema, lembrando que Jesus. E com Jesus a gente não conversa qualquer assunto. Então, muito bem. Podemos nos dividir em duplas, aí com o companheiro do lado e já conversar. Agora nós vamos para o momento do sustentáculo doutrinário. É aquele momento que os livros, os romances nos ajudam a aprender alguma coisa para a nossa reforma íntima. E aí, vocês leram? Claro. Ufa. Todo mundo que bom, né? Assim que é importante. Por quê? Se a gente perde, a gente não dá continuidade depois na história. E hoje, né, na nossa aula de hoje, são os capítulos 7 e 8 da primeira parte do livro Há 2000 anos. Capítulo 7 é nas pregações do Tiberíades. Muito bonito esse capítulo. Vocês leram aí, observaram o exemplo de Lívia. Lívia que tinha um alto padrão social. E muitas vezes a pessoa busca riqueza, busca alguma coisa para aparecer. E Lívia fez o oposto. E o capítulo seguinte fala, que é do momento do Calvário, fala do momento em que é decidido todo o julgamento ali de Jesus. Alguém acha que foi correto ali? Como é que foi? O que Pilatos tentou fazer? Então, é um exemplo para nós. Muitas vezes nós nos esforçamos para conseguir alguma coisa, mas chega um momento que a gente acha que está difícil demais. E aí a gente desiste. Então, Pilatos desistiu. E certamente até hoje ele se arrepende desse momento. Todo mundo trouxe agenda, estou vendo que nossa turma é muito aplicada. Nós vamos então fazer o preenchimento da nossa agenda. Tá? Então, por favor, peguem na terceira semana, no final do mês. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre que se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Santo Agostinho. Muito bem, então vamos preencher agora em silêncio, porque agora o nosso anjo da guarda está do nosso lado para nos ajudar, tudo bem? Para a aula 5 do curso, aula Reencarnação. E essa aula, obrigado, é importante porque muitas questões da vida nós não entendemos, muitas vezes sem o entendimento da reencarnação. A doutrina espírita vai trazer para nós esse conhecimento importante que vai nos ajudar a compreender as questões da vida. Muito bem, para iniciarmos, nós vou convidar essa parte da turma que vem aqui e observe esses cartazes, por favor. Podem vir aqui. Observem, vejam o que ele diz, fiquem à vontade, olhem, tranquilos. Isso, agora podem sentar, por favor. Agora essa outra parte da turma. Podem comentar também com o colega se acharam alguma coisa interessante, né? Não necessita ser uma observação silenciosa. Correto. Agora vocês viram, não sei se vocês observaram, os cartazes eles estão numerados. Aí eu preciso então de 5 voluntários, né, de vocês, espontaneamente, claro, que nos digam algum cartaz que gostou e o que observou. Quem seria o primeiro?
Quem gostaria de... Você, por favor, Enildo, qual cartaz que você mais gostou? O que você observou nele? Esse terceiro aí dessa... Ah, esse aqui. É isso. Essa família aí, né? A gente pode dizer que é uma família, né? Tem a mãe, né? Pelo menos eu entendi isso. A filha, né? Então, mesmo que a mãe usando uma perna mecânica, né? Ela tá carregando a filha na cadeira de rodas e a gente vê a alegria estampado no rosto dessa família, né? Um passeio no parque, né? Então, não é por causa das dificuldades Então agora nós vamos continuar trabalhando com essas imagens. Cada um, na entrada, recebeu uma fichinha, certo? Uma fichinha verde com o número do grupo. Então eu vou pedir para aqueles que tiverem com a fichinha número 1 se reunirem por aqui, número 2 ali, número 3 e número 4, por favor. Então, no verso, na parte de trás da figura, tem uma pergunta. Vocês vão, rapidamente, conversar sobre essa pergunta, tá? Conversar sobre essa questão, discutir entre o grupo de vocês. Grupo 2, grupo 3 e o grupo 4. O que nós observamos? Que algumas questões aí são intrigantes, não são? Por que das desigualdades? Por que da reencarnação? E o objetivo da nossa aula é esse, é que a doutrina espírita tem para nós a resposta a essas perguntas. Então nós vamos agora conversar, vamos manter os grupos, eu vou entregar para vocês as fichinhas de estudo e vou entregar também um cartaz. Cada grupo vai estudar conforme a fichinha, conforme o roteiro de estudo e vai produzir rapidamente um cartaz para vir aqui na frente expor. Então a gente vai treinar a exposição oral. Olha que beleza, né? Vamos treinar para ser futuros palestrantes. Aqui é o roteiro de vocês. Esse é o de vocês. Esse é o de vocês. E esse é o de vocês. Podem estudar, eu vou entregar já os cartazes. Até esclarecimento de Alexandre. Destacar os pontos principais do estudo em um cartaz, escolher um ou mais representantes para expor da reencarnação. No livro não tem. Todos os grupos prontos? Muito bem. Então eu vou chamar agora o grupo 1 para vir aqui na frente expor o que estudou, que conclusão chegou. Bom, que fala das desigualdades sociais, né? E a reencarnação é para que nós possamos evoluir enquanto espírito, né? Então, quando tem aqueles muito ricos, aqueles muito pobres, demonstra aí no caso a importância da reencarnação e a justiça divina atuando diretamente nessa situação. Muito bem. Nós vamos falar sobre o conceito, né? Pegamos um conceito de Leon Denis, que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo heranças boas ou más do seu passado. O objetivo é a evolução, expiação e a missão. E aqui nós colocamos um desenho justificando, né, a justiça divina. Muito bem. O nosso grupo está enfocando a reencarnação no aspecto da escolha do corpo em que o espírito irá reencarnar, né? E ele coloca, então, que nós podemos escolher em algumas situações, mas normalmente, aqui no globo terrestre, essa escolha ela é um processo já assim, padronizado. A reencarnação tem início no momento da fecundação e conclui entre 7 e 8 anos. Quer dizer que desde realmente da fecundação acontece, né? A reencarnação, ela se inicia no momento da fecundação. Bem, agora então, que nós estudamos, que nós discutimos, agora nós vamos para o momento da conclusão da nossa aula, para entendermos alguns conceitos importantes
a respeito da reencarnação. Então vamos observar o que Jesus... Será que Jesus falou sobre reencarnação? Alguém acha que sim ou que não? Claro, né? Vamos ver o que Jesus tinha a nos dizer sobre reencarnação. Então houve uma pergunta de Nicodemos. Como pode nascer um homem já velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nicodemos não entendeu. Jesus falou da necessidade de nascer de novo. Olha a resposta do mestre. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Está lá no Evangelho de João. Então Jesus falou, porém não pôde ainda naquele momento detalhar. Quem veio detalhar para nós a questão da reencarnação? A doutrina espírita. Allan Kardec coloca. O que é a reencarnação? É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que a reencarnação não é ressurreição. O conceito de ressurreição é voltar ao mesmo corpo, a reencarnação é no novo corpo. Então, quando o meu corpo morrer, ele vira pó, mas no momento seguinte, numa outra vida, com outro corpo, eu retorno. Tá? Então, Kardec deixou isso claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo para nós. E Leon Denis? Leon Denis é um outro participante do momento ali de Kardec, contemporâneo de Kardec. Olha o que ele diz para nós. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparecendo na cena terrestre, para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. Então olha o que Leon Denis diz para nós, que a gente volta para o espaço ou para o mundo espiritual, como queiramos entender, mas que depois nós temos que retornar, nós temos que voltar e reiniciar os nossos passos como criança e ora para pagar débitos, para quitar erros do passado, ora para também adquirir novas capacidades. Né? Esse é o objetivo da reencarnação. Muito bem. E agora, objetivos da reencarnação. Algum de vocês, quando era jovem, já falou para a mãe, não pedi para nascer? Ou quem tem filhos jovens, às vezes os filhos, eu não pedi para nascer? Pois é, por que a gente tem que renascer? Alguém já pensou nisso? Por quê? Vamos ver. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Tudo na obra de Deus tem um fim. A reencarnação não podia ser diferente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Não foi o que alguns grupos estudaram? A justiça de Deus reside na reencarnação. Mas é também para fins de expiação. O dia que você tiver com tudo dado, sem nenhum erro para expiar, a reencarnação para expiação já não se torna mais necessária. Né? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Alguém aqui acha que vai chegar à perfeição nessa vida? Alguém acha aqui que vai chegar perto da perfeição nessa vida? Não vai, não vai. Então, nós precisamos o quê? Ter a oportunidade de continuar o que nós não conseguimos fazer. Lá no Livro dos Espíritos, então, essa é a questão do Livro dos Espíritos. A gente vai continuar na próxima vida o que não deu conta de fazer nessa vida. Ainda falando sobre a justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Nós somos homens, seres humanos com condição moral inferior? Somos. Então a ideia da reencarnação corresponde à justiça de Deus. Nós precisamos ter tempo para consertar os nossos erros. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Então o que Kardec quer dizer com isso? Que é coerente.
Porque tem sentido. Se eu cometi um erro, Deus precisa me dar a oportunidade de consertar esse erro. Senão Deus não seria justo, senão Deus seria cruel, Deus me puniria para tormento eterno e depois, né? Não teria sentido. Então, a reencarnação corresponde realmente à justiça de Deus. E é uma necessidade para nós, né? Então, nós precisamos. Até quando nós vamos precisar reencarnar? Segundo o que a gente viu aí, até atingirmos a perfeição. É só quando não tivermos mais erros, quando já tivermos aprendido tudo, é que não vamos mais precisar reencarnar. Falando agora da pluralidade das existências, né? Outro trecho de Leon Denis também. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, e não dos esforços de outro, mas do meu próprio esforço, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau a degrau na terra, primeiramente, e depois através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Ou seja, é à custa do nosso esforço, da nossa luta, que nós vamos atingir a perfeição. Se a nossa evolução transcender o limite da Terra, nós vamos precisar ir para outro planeta mais evoluído, mas vamos continuar evoluindo, vamos continuar aprendendo, certo? Então, é importante lembrarmos isso, que a reencarnação, ela traz a questão de que nós vamos conquistar com o nosso próprio esforço, não dependendo de que alguém faça isso por nós, certo? Muito bem. E a ciência? Será que a ciência tem estudado sobre a reencarnação? Será? Então agora nós vamos assistir a um vídeo que vai mostrar para nós alguns passos que a ciência tem dado no sentido do estudo da reencarnação. Vamos lá. De Virgínia, em Charlottesville, os cientistas investigam alegações de reencarnação. Durante 40 anos, tentaram explicar os relatos de crianças que falavam de uma vida anterior. Histórias como as desta menina, que diz ter se afogado e ter nascido novamente. Ou deste menino, de 6 anos, que acha que era um policial de Nova York morto em serviço. Ou deste menino que se lembra da vida do seu avô. Há centenas de histórias como esta, e o Dr. Jim Tucker compilou muitas delas. Gus Ortega é um menino normal de 6 anos. Como a maior parte dos garotos, gosta de ficar com o pai. Mas esta relação é diferente. Gus se lembra que brincava com o pai numa vida anterior. Só que ele era o pai, e seu pai era o filho. Este é um caso que o cientista Jim Tucker está investigando. O vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de George e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Ah, esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido, sabe?
Isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessas? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. Gus sabia mais sobre o avô do que seria normal O Sr. saber. Aveipala ficou sabendo do caso. Ele entrevistou Dilukshi e os pais sobre as lembranças da menina de uma vida anterior. Sinto muita falta dos meus outros pais e quero vê-los de novo. Depois de receber esta carta, minha segunda mãe ficou finalmente convencida e concordou que devíamos viajar para encontrá-los. O professor Haraldson fica surpreso pela mudança de temperamento de Dilukshi assim que ela encontra sua família anterior. Ela parece menos tímida e se encaixa muito mais naturalmente com esta família. Eu sei que sou essa menininha da foto. Quando eu vi meus pais e meus irmãos e irmã da minha vida anterior, eu fiquei feliz. Senti que finalmente estava voltando para casa depois de muito tempo longe. No fim do dia, Dilukshi mostra ao professor Haraldson os locais onde tinha vivido anteriormente. Dilukshi leva o professor Haraldson até a pedra onde ela diz ter brincado quando era a Shiromi. É uma pedra plana, tal como ela tinha falado. A passarela sobre o rio também existe. E este é o local onde Shiromi caiu na água. Interessante, né? Vocês viram que realmente a ciência tem estudado, mas a verdadeira resposta ainda é a doutrina espírita que tem conseguido trazer para nós, né? A ciência ainda se depara com as dúvidas. Como esses casos de lembranças do passado acontecem. Então, quem vai trazer para nós a resposta realmente é a doutrina espírita. Muito bem, vamos continuar então. Uma pergunta. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente o do gênero de vida que lhe sirva de prova? Será que nós podemos escolher? O que vocês acham? Podemos? Vamos ver se é muitas coisas, se é poucas coisas. O que o Livro dos Espíritos nos esclarece? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, se nós temos já entendimento espiritual, nós podemos escolher, mas muitas vezes a gente pode pedir. Posso pedir, olha, eu queria um corpo assim, com algum defeitinho, e se for da deliberação espiritual dos nossos mentores, a gente é atendido ou não. Então, nós podemos escolher também o tipo de corpo. Isso porque muitas pessoas reclamam, muitas vezes, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, e muitas vezes foi escolha, foi no mínimo um pedido que fosse daquele jeito. Muito bem. E aí, lá no livro Missionários da Luz, o irmão Alexandre, que foi até um dos grupos que estudaram isso, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Então, o livre-arbítrio ele vem acompanhado da evolução, do aprendizado. Quanto melhor eu sou, melhores condições eu tenho para escolher o meu corpo e meu gênero de provas. E é o que o irmão Alexandre, no livro Missionários da Luz, orienta. Quanto melhores nós formos, melhor nós podemos escolher. Enquanto isso, nós temos que ir acatando as deliberações daqueles mentores nossos que estão nos conduzindo. E a reencarnação? Quando será que começa a reencarnação? Será que momento que inicia a reencarnação? Vamos ver. A reencarnação tem início no momento da fecundação e somente conclui entre 7 e 8 anos de idade. Isto é, o espírito se vai impregnando na matéria quando está totalmente reencarnado, quando absorve o impacto e passa a controlar o corpo.
Nesse período se deu a reencarnação total. Então a ciência tem dúvida quando que inicia a reencarnação, em que momento, e aí a doutrina espírita vem e esclarece essa questão. É no momento da reencarnação, é no momento da concepção que inicia a reencarnação, certo? Então houve a concepção, ali já iniciou a reencarnação. Muito importante lembrarmos disso, para saber que concebeu, já existe ali uma vida humana no ventre da mãe. E o período infantil, será que ele é importante? Será que ele é o mais importante para a tarefa educativa? Um dos grupos estudou, né? Tinha uma perguntinha sobre isso. Vamos ver se ele é importante ou não. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de remover o caráter e restabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, colégio familiar. Então é importantíssimo esse período infantil. E o esquecimento do passado? A objeção mais trivial é esta. Se o homem já viveu, pergunta-se por que não se lembra de suas existências passadas? Já sumariamente, indicamos a causa fisiológica deste esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento, isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material, que sobrepondo-se ao invólucro fluídico, faz a seu respeito às vezes de um apagador. Então é o próprio corpo que já dificulta a lembrança do passado. Porém, existe uma necessidade de ordem moral. A persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de visitas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse. E o esquecimento, ao contrário, permite então o quê? Aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona. Ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade num plano melhor, nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. É importante realmente o esquecimento do passado. Sobre a crença na vida futura, veja o que o Evangelho diz para nós. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus prometeu aos aflitos da terra. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então os espíritas têm uma consolação maior por entender a vida futura. Quem não conhece a vida futura muitas vezes sofre, se depara no sofrimento porque não entende as dificuldades do dia a dia. E aí, um convite, finalizando a nossa aula, um convite para todos nós. Você conhece essas obras? Então, assim, um convite a estudarem Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, André Luiz, Maternidade, Paternidade e Vida, tem a ver com o nosso assunto, falando de maternidade, de vida, tá ok? Então, estamos encerrando a nossa aula. Nós esperamos que vocês aí durante a semana estudem, leiam a Reforma Íntima, o Sustentáculo Doutrinário como leram essa semana, para que nós possamos voltar na semana que vem, na próxima aula, preparados, né? Como estivemos hoje, todo mundo participando, foi muito bom. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece. Agradeçamos, então, imensamente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade abençoada do estudo. Senhor amado, que estas lições de hoje sirvam não só para o crescimento intelectual, mas para a nossa evolução espiritual. Nos ampare, Senhor, a todo instante em nossas dificuldades. Que o seu amor nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Então agora é aquele momento da confraternização, dos abraços. Afinal, muitos só vamos ver semana que vem. Uma boa semana a todos. Muito bem.